Olá pessoal, professora Thaís aqui. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre o artigo 206 da Constituição, é um artigo extremamente importante que vai tratar sobre princípios da educação. Eu sempre gosto de falar um pouquinho antes sobre os princípios para a gente poder não confundir, tomar cuidado aí para não confundir os princípios, às vezes com o artigo que vai falar sobre os deveres. Princípios, toda vez que vocês visualizarem uma questão sobre princípios, vocês já façam um paralelo com o que são princípios pessoais para vocês, tá? Princípios são aqueles ideais, aquelas questões que a gente não abre mão de forma alguma. E geralmente são inspirações que a gente tem para nossa vida. Então, eu posso ter um princípio de ser uma pessoa solidária, de ser uma pessoa empática, de ter bondade no meu coração. São coisas que regem as minhas ações. Então, são vislumbres que fazem com que eu seja uma pessoa melhor, que eu me encaminhe bem, que eu preserve os valores da minha família, enfim. Então, esses seriam os princípios. Quando a gente traz isso para a educação, a gente pensa exatamente nesse norte. São coisas que são extremamente relevantes para a educação e que a gente precisa olhar para elas para guiar as nossas ações. Então, tudo que eu fizer dentro da educação, eu digo enquanto Estado, o Estado brasileiro, os estados, os municípios, o Distrito Federal, eu enquanto professor que represento esses órgãos, tudo que eu fizer precisa estar baseado nesses princípios, eu não posso ferir nenhum desses princípios, tá? Então, é isso. Então, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. E aí, outro paralelo que eu gosto de fazer também é que na Constituição a gente tem alguns princípios, na LDB a gente tem esses e mais alguns, tá? Então, é comum, tem muita gente que fica, mas pode perguntar sobre da Constituição, pode perguntar sobre o da LDB? Pode perguntar tanto sobre os que estão na Constituição, quanto os que estão na LDB. Eles geralmente não são contrários um ao outro, então tá tudo bem pelo menos em relação a isso, a gente não tem essa preocupação tão grande, mas na LDB tem mais alguns princípios, tá? E aqui tem os mais básicos, digamos assim. O primeiro princípio é o princípio da igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Essa igualdade, ela é de condições, e essa palavra condições dá a ideia pra gente de equidade. Equidade. Acabou ficando separado aqui, mas é junto. Equidade, que é o que eu coloquei aqui na imagem. Talvez vocês já tenham visto essa imagem alguma vez na vida de vocês. Com certeza vocês se depararam ou com ela ou com alguma muito parecida. Vamos lá. Quando a gente fala apenas da igualdade sozinha, então eu digo, olha, todos são iguais perante a lei. Igualdade, todo mundo é igual, todo mundo é a mesma coisa. Então, todos têm direito à educação? Todos têm direito à educação, não é para alguns. Todo mundo tem direito, porque todo mundo é igual perante a lei. Basicamente é isso. Só que nem sempre essa perspectiva isolada de igualdade garante que, de fato, a gente vai conseguir alcançar esse direito. Então, se eu só digo que todos são iguais perante a lei, portanto, todos têm os mesmos direitos e todos têm direito à educação, não quer dizer que, de verdade, todos vão ter direito à educação. Porque aí entra aquela questão, por exemplo, social. Então, eu posso ter pessoas que têm um poder aquisitivo melhor e vão conseguir promover ali a educação dos filhos e vão conseguir matricular os filhos na escola e vão conseguir assistir esses filhos na escola, auxiliar a criança vai ter um ambiente preparado e adequado para os estudos e tudo mais. Enquanto tem outras famílias que até podem tentar matricular a criança, mas aí pode ter dificuldade de, às vezes, conseguir uma escola próximo de casa, ou pode ainda colocar, mas aí depois, olha, preciso que você me ajude aqui no trabalho, preciso que você ajude a cuidar dos seus irmãos, e aí a criança acaba saindo. Então, essa igualdade, ela é uma coisa, ela é um ideal, mas a gente não vivencia esse ideal porque a nossa sociedade, ela é injusta. Ela não é uma sociedade, digamos assim, que de fato é igual. A gente tem diferenças muito grandes sociais e essas diferenças acabam por não garantir os mesmos direitos para todos, tá? Então, a gente não parte do mesmo ponto de partida, então não existe igualdade nesse sentido. Aí a lei cita igualdade de condições. Essa palavra condições, ela traz o termo equidade junto com ela. Esse termo equidade, ele já foi muito utilizado, hoje a gente usa menos. Ele é basicamente um senso de justiça. Eu quero uma igualdade, mas essa igualdade, ela sozinha não é suficiente. Então, eu preciso de equidade, eu preciso de justiça nessa igualdade. Que aí é o que a segunda imagem remete pra gente. Então, vamos lá. Na primeira imagem de igualdade, a gente tem aqui 3 menininhos, né, tentando assistir o jogo de, acho que é beisebol. Eu achei que era futebol, mas eu acho que é beisebol. Eles estão tentando assistir um jogo, né? Eles não estão lá dentro, então os 3 estão na mesma situação. Eles não têm ingressos, eles estão tentando assistir o jogo. Cada um deles tem o mesmo caixote. O caixote é igual.
igual para todos. Mas as condições deles são diferentes. A gente tem aqui um menino bem alto, um médio e um baixo. Então, eles não têm as mesmas condições. Eles têm a mesma igualdade, o mesmo caixote, mas não têm as mesmas condições. Então, eles têm igualdade, mas não de condições, apenas igualdade. Traz isso para a educação. Eu garanto igualdade no acesso da educação para todo mundo, mas isso não quer dizer que todos, de fato, vão conseguir acessar a educação. Quando eu penso na ideia de equidade, aí eu vou considerar as diferenças. Então, aqui eu tô considerando que esse menino que já é alto, ele já consegue assistir o jogo sozinho, não precisa de nada, ele não precisa de um subsídio ali para ele conseguir assistir esse jogo. Então, tá tudo certo, o direito dele de assistir o jogo já tá sendo garantido. Então, o direito dele à educação já foi garantido e tá tudo certo. Esse outro menininho aqui, que é médio, ele só precisa de um caixote. Então, ele precisa só de uma condição aqui para que ele possa acessar em igualdade esse jogo. Já o segundo, ele precisa de mais, ele precisa de 2 caixotes. Ou seja, para que esse mesmo direito dos demais seja alcançado, tá vendo que tá todo mundo igual aqui em cima? Esquece essa parte de baixo, ó, finge que ela não existe. Se você tampasse ela, você ia entender que a igualdade está acontecendo. Enquanto aqui embaixo, se eu tampar aqui, eu não consigo mais ver a igualdade acontecendo. Então, quando eu falo de igualdade de condições, é essa questão da justiça. Tem uma frase de Aristóteles que eu nunca lembro como fala ela certinho, mas eu consigo parafrasear ela. Que ela diz o seguinte, que a gente precisa tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na medida de suas desigualdades. Então, o que essa frase diz? Que aqueles que já são iguais, a gente não precisa fazer nada além do que... Então, por exemplo, todo mundo tem direito à educação? Essa pessoa está conseguindo acessar a educação de uma forma justa? Maravilha, não preciso fazer mais nada. Agora, eu tenho ali um aluno que mora muito distante da escola, ele tá tendo dificuldade de acessar, por exemplo, aí eu preciso talvez pensar então num transporte escolar para que ele tenha esse acesso garantido, porque ele é diferente do outro. O outro mora perto da escola, esse aqui mora distante. Então eu preciso pensar na questão dele, no que envolve ele. Então esse é só um exemplo, mas vale para tudo na educação e tudo na questão dos direitos. Se as pessoas elas estão em desigualdade de condições, a gente precisa buscar igualar essas condições, dar as mesmas condições que o outro tem. Então, eu tenho ali um aluno que tem o conforto do lar, ele dorme bem, ele come bem, ele tem um cantinho silencioso para estudar, e eu tenho outro aluno que não dorme bem, porque ele não tem uma casa, a casa dele, sei lá, tem goteira, choveu a noite toda, ele não conseguiu dormir. Esse aluno também, ele tem dificuldades, ele não tem garantia alimentar, por exemplo, na família. Tem dia que ele tem o que comer, tem dia que ele não tem o que comer. Eu posso dizer que esses dois estão em igualdade de condições? Não, eles estão em desigualdade. E a lei precisa pensar em formas de tentar superar ao máximo essas desigualdades, para que aí sim a gente viva uma questão de igualdade de condições. Então, quando a gente traz isso para a educação, esse termo condições, ele traz essa visão de equidade. E por que eu estou dizendo tantos para vocês? Porque lá na tua prova pode ser que apareça assim, igualdade para acesso e permanência. Aí você fala, eu lembro disso, igualdade para acesso e permanência, mas não é só igualdade, é igualdade de condições. A palavra condições tem que fazer parte da frase, ela tem que estar junto. Porque ela é que vai garantir que, de fato, essa igualdade seja alcançada aí para todos, tá? O próximo inciso, que é o próximo princípio, vai falar sobre liberdade, que é a liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, de divulgar o pensamento, a arte e o saber. A única coisa que eu quero chamar a atenção para vocês aqui dessa liberdade, porque o próprio inciso já é bem claro, né? É que essa liberdade, ela tem certos limites. E qual limite seria esse? O limite da lei, tá? Então pode ficar tranquilo que não são grandes limites, é o limite da lei. Não tá dizendo isso aqui, mas por que eu tô ressaltando esse aspecto? Porque é muito comum que quando a gente pergunta sobre esse inciso lá na prova de vocês, né, a banca coloque assim, por exemplo, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, com total autonomia, ou depende do texto lá colocado, às vezes conta uma historinha. Por exemplo, o professor de matemática tinha o currículo da cidade para se embasar, mas ele desejava trazer um conteúdo diferente do que estava previsto no currículo. E ele desconsiderou completamente o currículo, mas garantindo a si a liberdade de ensinar, de pesquisar e divulgar, que é um direito constitucional, ele fez tudo certo. Então, sabe, criar alguma história que te leve a esse entendimento, a gente precisa lembrar o seguinte,
Essa liberdade, ela é garantida, o professor, ele pode fazer o que ele quiser no sentido de, ele tem liberdade de escolher os materiais que ele vai utilizar, a forma que ele vai trabalhar, a criação, a criatividade dele, ele pode fazer nesse sentido que ele quiser, mas dentro dos parâmetros legais. Então, dentro da Constituição, dentro do que a LDB prevê, dentro da Base Nacional Comum Curricular, dentro de todos os referenciais, todas as diretrizes, todos os currículos, então, dentro dos documentos e legislações. Então, ele não vai fazer o que ele quer, o que ele acha que é melhor. Ah, não, agora eu acho que é melhor dar esse conteúdo do que o conteúdo previsto dentro do currículo. Ele está infringindo a questão do currículo da cidade. Ah, ele quer dar algo além do que está previsto, mas ele vai garantir o previsto também nas legislações? Aí tá tudo bem. Mas ele não pode deixar de fazer algo que está previsto dentro dos documentos legais, das legislações, para fazer o que ele quiser. Então, essa liberdade tem um certo limite. E qual é o limite? A lei. A lei e os documentos que ele está submetido ali pela rede que ele atua, pela cidade, pelo estado, enfim, qualquer uma dessas questões. Então, eu coloquei aqui que essa liberdade tem certos limites, mas isso não vai estar escrito no texto, tá? Então, não existe esse limite no texto. Por que eu estou dizendo? Porque, dependendo da historinha que a banca te colocar, você pode acabar pensando que essa liberdade é realmente uma liberdade aberta. E ela tem certos limites, que é a lei, basicamente, tá? 3, o inciso 3 vai falar sobre o princípio do pluralismo. Ele tem, basicamente, é como se fossem 2 princípios, tá? Dentro de um mesmo. Então, vou separar aqui até a vírgula, a gente tem o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. O que é pluralismo? É aquilo que é diverso. Então, o que as bancas gostam de fazer aqui? Elas gostam de colocar uma palavra que altere o sentido do texto. Então, elas vão colocar lá, por exemplo, de acordo com o artigo 206 da Constituição, inciso 3º, a gente precisa garantir a singularidade de ideias e concepções pedagógicas. Singularidade é exatamente o oposto de pluralidade. Plural é diverso, vários. Singular é um só. Então, é como se eu estivesse dizendo que a gente vai ter só uma ideia e uma concepção pedagógica. Não é isso que a lei prevê. Então, cuidado com essa palavrinha, pluralismo. Pluralismo vem de plural, que vem de diverso, tá? Então, são várias. Então, a gente pode ter várias ideias e várias concepções pedagógicas. Então, tem uma concepção pedagógica que é a correta, que a gente precisa se guiar por ela? Não. A gente tem várias concepções. Inclusive, a gente pode se inspirar em várias concepções pedagógicas para atuar ali dentro da educação. Inclusive, acho que é isso que acontece com a maioria das pessoas. Ninguém pega uma concepção e fala, eu vou nessa até o fim. Não, a gente vai sendo enriquecido pelas diversas concepções, a gente vai buscando o que tem de melhor em cada uma delas, adequando o nosso fazer, adequando as expectativas do município, do estado, e a gente vai fazendo as nossas elaborações a partir desse conjunto. Então, pluralismo é de vários mesmo, tá? Então, cuidado só com essa palavra. No 4, vai falar sobre a gratuidade. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. E aí aqui vocês vão falar o seguinte para mim, mas público não é gratuito? Não necessariamente. E aí a gente tem um exemplo muito simples para pensar nisso. Pensa no transporte público. Então tem o trem, tem o ônibus, a van, tem o metrô, enfim. O transporte público como um todo, ele é um transporte público? Sim. Isso faz com que ele seja gratuito? Não, tem uma tarifa para se pagar. Então, nem tudo que é público é gratuito. E aí, aqui tem esse princípio para poder garantir que essa educação que nós estamos falando, a educação pública, ela não é só pública, ela é gratuita. Então, essa educação que a gente viu que é para todos, que todos têm que ter direito, todos têm acesso, permanência, ela também é uma educação gratuita, tá? Pode ter instituição privada? Pode, tá tudo certo ter instituição privada. Mas aqui a gente está garantindo que aqueles que não têm condições ou aqueles que não optarem por uma instituição privada, eles terão a gratuidade garantida. E aí esse é mais um dos instrumentos, né? Um princípio que traz ali, que é super bacana e interessante para garantir de fato esse acesso, essa permanência de todos, a gratuidade. Então, nem tudo que é público é gratuito. Esse inciso aqui precisa necessariamente falar sobre a gratuidade no ensino público. Se tiver só ensino público em estabelecimentos oficiais, está incompleto. Precisa da gratuidade nos públicos. E aí, por que não coloca gratuidade no ensino público e privado? Porque o privado tem direito de ter lucro, de cobrar, porque é um sistema que tá tudo certo ter. Não, ele não pode invalidar o público, né? O público e gratuito precisa existir também. Aliás, eu pulei, agora que eu vi. Inclusive, isso tá no inciso
terceiro, né? O 3 aqui que fala sobre pluralismo, eu fiquei de falar sobre a vírgula depois, e agora eu acabei esquecendo. Coexistência de instituições públicas e privadas. Então, até o inciso anterior já mostra que pode haver, né? Tanto as instituições públicas e privadas. Coexistir é existir ao mesmo tempo. Então, pode ter instituição pública, pode ter instituição privada. Mas quando eu me refiro à instituição pública, ela precisa ser gratuita, tá? Então, é isso que está dizendo aqui, basicamente. Aí, no 5... a gente tem a valorização dos profissionais. Essa valorização dos profissionais da educação escolar é para todos, tá? Mas aí, garantindo na forma da lei planos de carreira e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos da rede pública, tá? Das redes públicas. Então, vamos lá, gente. Valorização dos profissionais da educação escolar. Valorização, aqui em nenhum momento diz que tipo de valorização é. Por quê? Porque vão ter legislações para tratar sobre isso. A gente pode ter valorização em questão de valores, de remuneração, né? Então, pagar com dignidade os professores, os profissionais da educação. Então, é uma das formas de valorizar. O plano de carreira para o profissional ir subindo na carreira é uma das formas de valorização profissional. A formação, tanto inicial quanto continuada, é uma forma de valorização. A lei não vai citar qual é essa forma de valorização. Valorização para os profissionais da educação. Inclusive, não cita nem quem são os profissionais da educação. Isso a gente tem lá na LDB quem são, mas aqui só diz profissionais da educação, tá? Então, valorizar os profissionais da educação. Isso é para todos. Mas aí, depois, ainda continua, né? E aí diz, olha, garantindo na forma da lei os planos de carreira com ingresso exclusivamente. Essa palavra também é perigosa, tá? Porque pode colocar lá na tua prova preferencialmente. Ou alguma palavra que dê a ideia de opcional ou de alternativo. E não, exclusividade quer dizer que só pode ser assim, não existe outra possibilidade. Então, o ingresso por concurso público de provas e títulos para a rede pública. A rede privada não entra nessa parte. Valorizar os profissionais da educação entra para as privadas também. Mas na questão do ingresso ao ensino por concurso público para os da rede pública, é só rede pública, rede privada não. Então, exclusivamente por concurso público. Então, para ser profissional e atuar na educação, só pode ser por concurso público. E aí eu já vi muita gente dizendo assim, um dia a educação vai parar de ter concurso público, porque não vai ser mais necessário que os professores sejam contratados por concurso público. Só o dia que mudar a Constituição. E isso não é fácil, tá? Alterar qualquer texto constitucional é extremamente burocrático, porque a Constituição ela foi feita exatamente para não ser alterada. Então, quando qualquer tipo de alteração é extremamente burocrático para que isso aconteça, tá? Então, só concurso público para ingresso no serviço público, tá? E de provas e títulos, né? Que as provas podem ser objetiva, dissertativa, discursiva, apresentação de aula, pode envolver uma série de questões nesse sentido. E títulos, apresentar doutorado, mestrado, algumas aceitam pós-graduação, outras formações de docência, enfim. Vai variar aí de acordo com o seu edital, títulos de uma forma geral, tá? Gestão democrática, o inciso 6, vai dizer sobre a gestão democrática, também apenas no ensino público na forma da lei. Nas instituições privadas não há obrigatoriedade de gestão democrática. As instituições privadas podem optar por uma gestão democrática? Pode, mas fica a critério deles, eles não são obrigados. Agora, qualquer instituição pública precisa garantir a gestão democrática, que é aquela gestão participativa das famílias, comunidade escolar, todo mundo participa das decisões, do projeto político-pedagógico, então todo mundo tem voz, tá? Então, na instituição pública, isso não é opcional, é obrigatório. Garantia de padrão de qualidade, que é o 7, o inciso 7. Padrão de qualidade, o que eu chamo a atenção de vocês aqui, cuidado com a palavra mínimo. Nessa parte aqui, não tem o mínimo, padrão mínimo de qualidade. Qual que é a diferença? Padrão mínimo e padrão de qualidade não é a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. Padrão de qualidade é quando a gente almeja. Padrão de qualidade é o máximo que eu posso chegar. Eu quero chegar ali, na melhor qualidade possível. Esse é o padrão de qualidade, tá? Padrão mínimo de qualidade é um caminho que a gente tem para chegar no padrão de qualidade. Então, eu garanto ali minimamente alguns aspectos que são base para poder um dia alcançar esse padrão maior de qualidade. O que a gente tem de princípio, que é o que rege a educação, é o padrão, o melhor. A gente busca esse melhor. Quer dizer que a gente está no melhor? Não, mas a gente está buscando isso.
Sempre esses princípios aqui sempre são nessa perspectiva, porque muitas vezes a gente pode olhar e falar, mas isso não acontece na realidade. Mas é o que a gente quer, tá? A legislação é uma questão muito idealizada. Muitas coisas que estão escritas não acontecem realmente, mas a gente precisa sempre buscá-las, tá? Então, são ideais. Então, padrão não pode ter o mínimo aqui quando a gente fala de princípio, é padrão de qualidade, tá? Sem o mínimo. Então, na banca, na tua prova lá, pode colocar o mínimo, aí você toma cuidado. 8, o inciso 8 vai falar sobre o piso salarial. Piso salarial profissional nacional é para os profissionais de educação escolar pública, nos termos da lei federal. Então, o piso salarial é apenas para os servidores públicos, tá? Piso é o mínimo ali que os servidores precisam receber, os profissionais da educação precisam receber. É também uma forma de valorização, mas a Constituição achou importante destacar o piso separado, porque podia ser subentendido que o piso faz parte da valorização, mas esse é um assunto tão importante que foi colocado à parte da valorização. Então, piso salarial é para os profissionais da educação pública, tá? E o último inciso, o mais recente, inclusive ele foi incluído recente, é a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, a aprendizagem ao longo da vida é uma perspectiva mais recente que a gente tem para a educação, no entendimento de que não temos um início, meio e fim da nossa aprendizagem acontecer. A gente nasce aprendendo e a gente vai morrer aprendendo. Então, as pessoas têm esse direito à garantia da educação ao longo de toda a vida. A gente não tem o ideal certo. A gente tem, claro, as idades que a gente espera que a educação aconteça, principalmente a educação formal, mas a educação como um todo, ela acontece ao longo de toda a vida e ela precisa ser garantida também. E a educação formal também precisa ser garantida para todos, tá? E aí a gente tem um parágrafo único, só para finalizar, que é a lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais de educação básica. Então, vai ter lei própria para falar quem são os profissionais da educação. E também sobre a fixação de prazos para elaboração e adequação de planos de carreira, tanto no âmbito da União, Estado, DF e municípios. Então, quando a gente fala sobre a lei irá dispor, a lei disporá, quer dizer que vai ter uma lei específica para detalhar este assunto, tá? Então, este é o artigo 206, um artigo muito importante, muito perguntado também. Eu trouxe aqui para vocês os pontinhos principais de cada inciso, que vocês podem ser levados a erro na hora das questões, mas se tiver ficado com alguma dúvida, estou à disposição aqui embaixo no campo de comentários, tá? A gente se vê numa próxima aula.